No crédito habitação CPP Jovem, pagam-se apenas 5,5 contos por cada 1000 contos de empréstimo bonificado. 5,5 contos. Não há taxa mais baixa. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Ramalhianos admite a possibilidade de haver motivações políticas nas acusações de Avelino Torres, ontem no debate da SIC sobre a rede bombista. O antigo Presidente da República considera caluniosas e ridículas as afirmações que o relacionam com o MDLP e com a morte em 79 do empresário Ferreira Torres. Um momento, deixe-me acabar, por favor. A história parecia já estar enterrada, mas o irmão do empresário assassinado em 79 fez questão de a recordar e o general Yanes não gostou. O senhor subinspetor Gonçalves disse-me: Sr. Ferreira Torres, enquanto o senhor general Ramalho Yanes for Presidente da República, não se descobre a morte do seu irmão. Eu pergunto, isto veio há mais de meia dúzia de anos no jornal tal e qual. Eu pergunto porque é que não fui processado pelo senhor general Ramalho Yanes. Eu processou a Vera Lagoa por uma ridicularia que for de 50 ou 100 contos, porque é que não processou a mim? A acusação repete-se, mas desta vez teve o efeito de bomba, sobretudo para Yanes, que agora vai mesmo processar Avelino Torres. Sr. General, porquê que só agora é que vai avançar com o processo contra o Sr. Avelino Ferreira Torres? Ele já disse aquilo, já foi publicado na imprensa, eu próprio li aquilo já várias vezes, publicado pela imprensa. Bom, isso foi dito agora, perante milhões e milhões de portugueses, com aquela força, e sem que tivesse havido uma refutação a chamar-lhe a atenção para algumas coisas que são ridículas, nomeadamente o facto de o processo não andar, o esclarecimento não se fazer, porque o general Yanes era Presidente da República. Ele faz esta afirmação agora, 8 anos depois de eu ter deixado de ser Presidente da República, e fala com esta vontade todo, não é? O antigo Presidente da República ainda levantou o véu sobre eventuais motivações políticas nas acusações de Avelino Torres. Obviamente, um caso destes, que se arrasta durante estes anos todos, permite todas as explorações, nomeadamente uma eventual exploração política por trás desta intervenção, da intervenção do Sr. Torres. Permite tudo. Suspeita que isso seja acontecer? Admito que tenha sido assim, porque acho muito estranho, repito, que o senhor tivesse aquela intervenção, fizesse aquelas afirmações. Admito que isso possa ter acontecido. Quer explicitar que motivações políticas poderão ser essas? Ainda é cedo, porque eu admito apenas que isso tenha acontecido, mas não tenho dados suficientes para formular um juízo que seja suficiente, que seja naturalmente responsável. Um fogo cruzado que só vai ter um fim na barra dos tribunais. O Movimento de Ação Nacional, também em tribunal, vai ter que provar que não é fascista. No Tribunal Constitucional iniciou-se hoje pela primeira vez, desde o 25 de abril, o julgamento de uma organização pela sua ideologia. Um processo inédito, um julgamento sem réus. Na bancada das testemunhas estão os líderes do MAN. Um dia diferente no Tribunal Constitucional. Hoje, marcado pelo julgamento do MAN, Movimento de Ação Nacional. Poucos faltaram à chamada, mas nada de câmaras indiscretas. Muita curiosidade sobre este caso que trouxe a Lisboa 42 testemunhas. Um processo inédito na história jurídica portuguesa. Uma organização é julgada pela sua ideologia. Aqui, não são as pessoas que contam. Este processo não visa apurar concretas e individuais responsabilidades nem sancionar pessoas físicas determinadas, enquanto dirigentes ou militantes da organização referida, esta sim, verdadeiro sujeito passivo deste processo. As regras do jogo estão lançadas. No corredor ainda reina a expectativa. Só as expectativas em relação a este julgamento? Muito cedo ainda, isto é tudo muito cedo. Estás confiante? Pelo menos ainda estou em pé. De pé para durar. Nada mais nada menos do que 3 horas de interrogatório. José Paulo Henriques puxou da cábula para fazer o historial do movimento. Nacionalista sim, contra o liberalismo e o individualismo também. Palavras como racismo não fazem parte do seu vocabulário, mas sempre adianta que Portugal é para os portugueses e a isso chama racialismo. Os estatutos serviram para mais um momento de longa explicação. O documento não corresponde à realidade. Era apenas um projeto e todas as referências nele contidas estão ultrapassadas. Sobre as ligações do MAN aos cabeças rapadas, José Paulo Henriques diz que nada sabe. Oficialmente, nunca existiram essas ligações. Mas a desorganização reinante poderá ter permitido infiltrações.
Acha que explicou os seus pontos de vista devidamente? Acho que expliquei devidamente. Diga uma coisa, acha que o humano ainda existe ou não? Acho que não. Pode vir a existir ou não? Não. Não? Já é impossível reeditar outra vez um movimento deste género? Eu presto declarações mais tarde, porque há determinados órgãos de comunicação social com os quais eu não quero dar. E, portanto, não se importa. Falaremos, vamos ter com certeza mais oportunidades. O julgamento ainda vai prolongar-se por cerca de 2 semanas. Sessões diárias com o objetivo de estabelecer as relações perigosas de um movimento que durou 6 anos. O processo que hoje começou no Tribunal Constitucional foi desencadeado pelo Procurador-Geral da República. Assim que Cunha Rodrigues explicou por que o fez. A lei determina, ele manda cumprir. É um processo que foi instaurado há mais de 2 anos, tendo em conta uma realidade que existia na altura e que, a meu entender, era proibida pela Constituição e pelas leis. Foi por isso que eu propus ao Tribunal Constitucional que apreciasse os factos nessa perspectiva da proibição constitucional. A particularidade que existe é o facto da própria Constituição da República proibir este tipo de organizações. Porque em alguns países é a lei ordinária que proíbe, noutros a lei apenas prevê este aspecto enquadrado no problema geral das associações. No nosso país, a particularidade é ser a própria Constituição que proíbe esse tipo de organizações. Não são os meus juízos éticos ou morais que valem, são aqueles que estão na lei. A lei entende que organizações de ideologia fascista são movimentos antidemocráticos que podem gerar fatores de intolerância, de violência e, portanto, de difícil convivialidade social. Mas não é o critério do Procurador-Geral, é o critério da lei, é esse que eu utilizei. A guerra não parou em Angola. Há bombardeamentos no Cuito e no Uambo. Segundo Luanda, as forças governamentais continuam a atacar a UNITA para reporem a legalidade democrática. Um porta-voz das Forças Armadas angolanas adiantou ainda que o movimento Savimbi não está a cumprir o cessar-fogo. Uma situação que contrasta com o discurso de Savimbi na Rádio Vorgan, onde o líder da UNITA anunciou que o cessar-fogo estava em vigor desde a meia-noite de ontem. Na abertura dos espíritos, no reconhecimento de erros praticados, na vontade firme do perdão, para que esquecidos e rancores, os ressentimentos, se possa erguerem, enfim, uma nova era. Não é a busca de culpados para serem condenados, ou indicar ingenuamente os absolvidos, porque os seus erros foram ciosamente camuflados, mas apenas, com a mão na consciência, procurar novos caminhos, através dos quais todos os angolanos sentir-se-ão em casa para conviverem, na busca de um ambiente que conduza a um diálogo franco entre angolanos. Proclamo, nesta hora, em parte de todos os angolanos e do mundo, que as atividades militares cessem a partir das 0 horas de hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro de 1993. Em Portugal, de cheque na mão e sem teto para dormir, os refugiados do Uambo, no quartel da Carregueira, tiveram mesmo que sair. A Segurança Social Portuguesa pediu-lhes que fossem eles a encontrar uma saída para o problema. A Embaixada de Angola soube da situação e foi até lá dar uma ajuda. O quartel da Carregueira serviu-lhes de teto quase 3 meses. Hoje foram obrigados a sair. Estão contentes ou não? Estamos contentes aqui com o quartel, mas com a Associação Social não estamos contentes. Mas terão que ficar numa pensão ali, é uma pensão ou vão para a Embaixada? Vamos para a Embaixada que nos arranjou uma pensão. Houve momentos que estavam um bocado aflitos. Sim, estávamos aflitos porque a senhora da Ação Social não nos dizia nada. E nós ouvíamos dizer que íamos sair daqui, mas não sabíamos quando nem para onde. Agora já estão mais descansados? Sim, agora já estamos mais descansados porque já sabemos que vamos ter um teto.
A Embaixada de Angola é a grande salvadora para estas 64 pessoas, quase todas com bilhete de identidade português. Vai arranjar-lhes uma pensão em Lisboa. A assistente social encarregue de acompanhar o caso esteve aqui durante a tarde a distribuir os cheques da Segurança Social. Os valores variam consoante os refugiados, consoante os problemas de cada um, só que em nenhum caso ultrapassam os 200 mil escudos. Esta é, aliás, a única garantia que o governo português lhes dá. Este grupo de 64 pessoas veio de Angola há sensivelmente 3 meses, fugiu da guerra do Uambo. Agora, em Portugal, lutam por um teto. Pedro Coelho, SIC. Na Amoreira, a rodoviária nacional fez marcha atrás. Amanhã, as caminhonetas voltam a circular de meia em meia hora. Uma decisão já anunciada à população da Amoreira que, no entanto, teima em ficar na estrada. Uma situação que dura desde o fim da tarde de hoje. 19 horas. Hoje, o final da tarde foi diferente na Amoreira. Tudo começou com a concentração de algumas mulheres. Acompanhadas dos filhos, vieram decididas a não deixar passar nem uma caminhoneta da rodoviária. É que a partir de hoje os habitantes da zona de Cascais têm menos carreiras. Sem mais nem menos, a rodoviária nacional elimina 35 dos seus percursos e escolhe o primeiro dia de aulas para o fazer. Passado algum tempo já circulava um abaixo-assinado e até houve quem aproveitasse para fazer campanha eleitoral. O número de habitantes aumentava e cada vez chegavam mais caminhonetas. A confusão estava instalada. Até aparecer a polícia passou-se um bom bocado, mas também não veio resolver nada. A população jurou só a rodar pé quando souber notícias da rodoviária. Lisboa está a perder interesse para os investidores estrangeiros. A Helen Baker, uma empresa inglesa de consultadoria, já há 4 anos que faz um estudo comparativo das cidades europeias e este ano chegou à conclusão que o investimento estrangeiro desceu na capital portuguesa relativamente ao ano passado. E pior do que Lisboa, só mesmo as cidades dos países de leste. Lisboa desceu este ano na tabela das preferências empresariais. No ano passado, ocupou o 11º lugar da lista das cidades europeias preferidas pelos investidores. Este ano, já piorou a classificação. Caiu para 15º. A pontuação lisboeta, no ano passado, deve-se principalmente aos incentivos fiscais criados pelo governo ao investimento estrangeiro. 1992 foi marcado principalmente pelo investimento no setor automóvel, nomeadamente na Ford Volkswagen. O Porto aparece este ano, pela primeira vez, na classificação das 50 cidades europeias preferidas. Em termos de intenção de investimento, Lisboa continua com boa posição. Dos 527 empresários entrevistados pela empresa inglesa que fez o estudo, 170 estão já representados em Portugal e 53 tencionam fazê-lo nos próximos 5 anos. Mas certo é que nem tudo vai bem. Portugal pontua muito mal em termos de qualidade de telecomunicações, qualidade de infraestruturas, apesar dos muitos investimentos que se têm feito nos últimos anos. Talvez haja aí um contrassenso que os investimentos já foram feitos, a situação já melhorou, mas lá fora essa ideia ainda não vingou. Apesar dos problemas portugueses em telecomunicações, foi Londres quem dificultou hoje a apresentação do estudo da empresa inglesa em 4 cidades europeias. Em videoconferência, a capital britânica não conseguiu entrar no sistema, a par de Lisboa, Paris e Frankfurt. Nos Açores, o PSD anda arreliado com a modernização administrativa e com a lei dos disponíveis. Em Ponta Delgada, a contestação já apanhou um vice-presidente do Banco de Portugal, Bagão Félix. Entretanto, para segundo plano, passaram as garantias de que está para breve a viabilização da Caixa Económica açoriana. Numa mesa, Mota Amaral resolve assuntos do partido. Noutro, o vice-governador do Banco de Portugal conversa com a tutela regional das finanças e com os responsáveis da banca local. Nada de confusões. Nos Açores, o Governo Regional não está propriamente interessado em implicar a lei dos disponíveis na administração pública regional. Essa é uma questão da República. Assim como o fecho das delegações do Banco de Portugal e os despedimentos nas alfândegas e nas tesourarias públicas são também despedimentos da República, que arreliam o PSD local. Há dias, a Comissão Política Regional deixou bem claro em comunicado que o PSD não pode ficar indiferente ao efeito negativo de tais medidas. A situação do emprego é preocupante e também teremos que acompanhar se os serviços aos cidadãos estão garantidos. O Banco de Portugal fecha 2 das 3 delegações nos Açores. Tinha mesmo que ser, em nome da modernização. Em questões açorianas é também preocupação do Banco Central,
o futuro da Caixa Económica açoriana. Penso que estão muito bem encaminhados os esforços no sentido, sobretudo, de proteger os créditos dos depositantes e, portanto, manter a instituição e os seus balcões na região autónoma e ser um elemento de desenvolvimento da região. Repito, neste momento, naturalmente houve fatores de agravamento da situação, mas neste momento há pistas concretas que naturalmente não referirei neste momento, que nos permitem encarar com otimismo essa situação a muito curto prazo. A muito curto prazo haverá solução. E Pagão Félix disse não excluir a possibilidade da Caixa passar a banco. Em Portugal, há 500 mil pessoas que vivem com menos de 15 contos por mês. O Partido Socialista quer agora que o Estado pague um valor de 15 contos e 700 escudos a todas essas pessoas. Chamou-lhe rendimento mínimo. António Guterres diz que é o mínimo para cada pessoa sobreviver. Para o líder socialista, o Orçamento de Estado consegue suportar essa despesa. Jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. No Partido Socialista, as promessas cumprem-se. E a promessa aí está, a criação de um rendimento mínimo garantido para todas as famílias portuguesas. É um ato de solidariedade que não é apenas do interesse dos beneficiados, é do interesse de todos. Porque é a extrema miséria que está a gerar situações que conduzem à mendicidade e ao crime, à insegurança nas ruas e à criminalidade. Mais uma medida de combate ao crime e à miséria. Para o PS, cada português tem direito a receber pelo menos 15 contos e 700. É, infelizmente, um valor baixo. Fazemo-lo com sentido de responsabilidades. E fazemo-lo também porque era inevitável a ligação do rendimento mínimo garantido à mais baixa das prestações sociais hoje existente, que é a pensão social. São cerca de 15 mil as pessoas que vivem muito abaixo deste limiar. E o PS quer que o Estado pague o que falta. E só faltam 35 milhões de contos. Uma questão de vontade política. Se o Governo seguisse as orientações que o Partido Socialista defende há muito tempo, no sentido de baixar as taxas de juro em Portugal, a diminuição de 1% em média nas taxas de juro da dívida pública conduziria, apenas de 1%, conduziria a uma poupança de 80 milhões de contos, suportando 2,5 vezes o custo do rendimento mínimo garantido. O PS fica à espera que o Governo siga esta recomendação e, enquanto espera, não vai ficar calado. Em tempo de autárquicas, não há de haver falta de promessas assim tão generosas. Outras notícias nesta segunda-feira, 20 de setembro. Laborinho Lúcio terminou uma semana de inaugurações. Hoje foi a vez do Palácio da Justiça em Setúbal. Uma oportunidade para o Ministro explicar porque é que o Governo defende a ideologia da liberdade para combater o crime. O maior julgamento de sempre dos tribunais alentejanos foi adiado. Um caso de tráfico de droga com 28 arguidos e mais de 60 testemunhas. Mas hoje, no Tribunal de Beja, não compareceram todos os arguidos. O julgamento foi adiado para novembro. O Estado português foi ao banco e conseguiu um crédito de 165 milhões de dólares. As finanças dizem que foi um sucesso terem convencido os mercados internacionais. É que a procura dobrou a oferta. O Banco do Comércio e Indústria está quase totalmente nas mãos dos espanhóis. A partir de hoje, e só em participação direta, a Santander tem quase 75% do capital. É o resultado da oferta pública realizada na Bolsa do Porto. Yasser Arafat esteve na Jordânia. Foi agradecer o apoio do rei Hussein ao acordo de paz israelo-palestiniano. Mas o rei jordano aproveitou e criticou a forma como se chegou a este acordo. Demasiado secretismo que quase fez esquecer o papel preponderante do monarca neste processo. Reviravolta política nas eleições polacas. O eleitorado rejeitou as duras reformas económicas e quer ir mais devagar. Ex-comunistas com maioria simples procuram agora partidos de esquerda para formar governo. Amanhã, terça-feira, as primeiras páginas dos jornais vão ser assim. De visita a Portugal, com o pensamento em Angola e o dedo acusador apontado à ONU. A Ação Segundo, em entrevista ao Diário de Notícias, diz querer Soares a moderar um acordo entre a UNITA e o MPLA.
Ainda no DN, a Gulbenkian, segundo Ferrer Correia. Muda o presidente, mudam-se as vontades. No Correio da Manhã, a história de um vídeo que serviu ao governo para pedir 150 milhões de dólares. É o fado português pela nota verde. Somos devedores de confiança, garantem lá fora. O Diário Económico explica as condições do empréstimo, pagável até 2004 a uma taxa fixa de 5,75. Melhor era difícil. No Público são os comunistas polacos a fazer manchete. É o regresso ao poder 4 anos depois de o terem perdido. Pelo Norte, o 1º de janeiro e o Comércio do Porto puxam para a primeira o julgamento no Tribunal Constitucional do Movimento da Ação Nacional. No Jornal de Notícias, é o Douro a merecer o destaque. A chuva tem atrasado os vidimas. Mais de metade da produção está em risco. No Diabo, Carlos Monjardino, o homem forte da Fundação Oriente, soarista de sempre, em discurso direto. Um sonho, ser um dia presidente de Câmara, uma certeza, Cavaco não tem jeito para Belém. Sonhar África num outono em Lisboa. A proposta é do Chapitão até 25 de setembro. O sonho é Moçambique. Na coletividade cultural e recreativa de Santa Catarina, tempo para ver exposições, artesanato, música ao vivo, debates e também gastronomia à beira-tejo. Algodoais e meu inesquecível companheiro branco, e Zé, meu irmão, e Saúl, e tu, amigo de doce olhar azul, todos se vêm debruçados sobre o meu ombro, enquanto escrevo noite adiante com Marianne Robinson, vigiando pelo olho luminoso do rádio. Escreverei com Robinson e Marianne gritando comigo. Oh, oh, let my people go. Deixa passar o meu povo. Let my people go. Deixa passar. Let my people go. Watitanji monaiwe. Ineji. Watitanji monaiwe. Sonhar Moçambique no Chapitão até dia 25. Na SIC, a informação segue com os donos da bola. Boa noite.